Por que razão você não está conseguindo sustentar sua ereção ou seu pênis não fica completamente rígido? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos tentar entender por que em algumas situações os homens se queixam de não conseguir sustentar a ereção e em alguns casos o pênis não fica completamente rígido. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma das queixas que vem aqui no nosso consultório é quando o homem ele não consegue sustentar a ereção por um longo período de tempo ou até mesmo ele não consegue fazer com que o pênis fique rígido completamente para ter uma boa relação sexual. E para tentarmos entender por que isso está acontecendo, é preciso saber como que a ereção acontece no interior do pênis. Então, primeiramente, para que aconteça a ereção, o que precisa acontecer? Primeiro, o estímulo sexual vai acontecer no seu corpo, então você vai ficar excitado na hora da relação sexual. Esse nível de excitação vai liberar certos neurotransmissores, e o neurotransmissor mais comum nesse caso é o óxido nítrico, que vai agir justamente naquelas artérias, naqueles sinusoides que levam o sangue para o interior do pênis, nos corpos cavernosos, e essa vasodilatação, esse relaxamento dessa vasculatura, desses vasos sanguíneos, faz com que esse sangue chegue no pênis, promovendo que o pênis ele fique maior de tamanho e que ele fique rígido, que ele fique ereto para o momento da relação sexual. Quando, à medida que esse pênis vai ficando mais cheio, que esse pênis vai chegando cada vez mais sangue, o que acontece? Então essas artérias, esses sinusóides, eles ficam na parte do miolo do pênis, nesses corpos cavernosos que ficam no interior do pênis. E na periferia, na parte mais externa do pênis, existe um plexo, existe um sistema venoso que drena esse sangue que chega no pênis. Só que para ter uma ereção, o que precisa acontecer? Esse sangue que chega por essas artérias, ele precisa fazer o quê? Ele precisa expandir esses corpos cavernosos para comprimir essas veias, para que se consiga fechar essas veias, para que essas veias fiquem ocluídas. E quando isso acontece, não acontece a fuga de sangue do pênis. Logo, para você ter conseguir manter uma ereção, qual que é a primeira coisa que necessita acontecer? É que você precisa ter uma boa quantidade de sangue dentro do seu pênis, de sangue arterial, que seja vindo para o interior dos corpos cavernosos, a fim de vedar, a fim de fechar essas veias que retiram o sangue do seu pênis, que drenam o sangue do interior do pênis. Do que se entende que homens que não consigam ter uma ereção muito rígida, não consigam ficar com o pênis completamente ereto, eles muito provavelmente não vão conseguir sustentar a sua ereção por muito tempo, tá? Então, por quê? Porque essas veias não ficaram completamente fechadas. Então, se você já começa uma ereção, vamos dizer assim, meia boca, é muito provável que você não consiga sustentar essa ereção por um bom período de tempo, tá? Então, por quê? Porque justamente a doença que você teve, seja porque você operou a próstata, seja pelo seu diabetes, seja pela sua pressão alta, pelo tabagismo, pelo sedentarismo, faz com que não chegue uma quantidade suficiente de sangue no interior do pênis, e essa quantidade insuficiente de sangue faz com que essas veias não fechem completamente, fazendo com que o pênis
além de não ficar completamente rígido, esse sangue escape mais rapidamente. Tá, então essa é uma primeira explicação que a gente encontra para justamente esse tipo de problema. E naqueles pacientes que justamente eles, que são pacientes jovens, tá, que chegam às vezes ali para nós, e que eles se queixam também de que eles começam bem a relação sexual e de uma hora para outra acontece essa perda momentânea da ereção. Por que que isso também acontece, pessoal? Então é assim, ó. Quando esse jovem, ele não tem um problema de chegada de sangue no pênis, tá? Esse jovem consegue que uma quantidade adequada de sangue chegue no seu órgão genital. E que seja suficiente para, num primeiro momento, conseguir ocluir, fechar essas veias, e ele consegue ter uma rigidez bem forte no início da relação sexual. Só que às vezes ele está tão estressado, ele está tão nervoso, ele está tão preocupado por algum problema emocional que ele não consegue relaxar completamente essa musculatura dos corpos cavernosos, fazendo com que aconteça o quê? Que à medida que a relação sexual vá passando, não chegue mais a quantidade suficiente de sangue. E quando não chega mais a quantidade suficiente de sangue, essas veias elas abrem muito rapidamente e esse paciente jovem que se queixa desse problema tem uma perda repentina da sua ereção no momento ali da relação sexual, tá? Então por isso que também isso acaba acontecendo. Então essa falta de relaxamento dessa musculatura dos corpos cavernosos, dessa musculatura, desses vasos dos corpos cavernosos, faz com que essa chegada de sangue do pênis fique prejudicada e, por conta disso, não veda mais essas veias e esse sangue escapa do pênis, fazendo com que esse paciente perca de maneira repentina a qualidade aí das suas ereções. Do que se entende, pessoal, que a partir do momento que você tem uma ereção plena, é mais fácil você mantê-la, tá? Então é mais fácil o pênis permanecer rígido e além do que, quando essas veias ainda estão parcialmente fechadas, basta que chegue uma quantidade adicional de sangue no pênis para que elas fechem novamente. Então é muito comum em homens jovens, principalmente, eles terem uma primeira relação sexual, eles terem o primeiro orgasmo e o pênis ainda não ter ficado flácido o suficiente, ainda existe uma quantidade residual de sangue dentro desses corpos cavernosos e basta um estímulo adicional, que uma chegada que não precisa ser tão grande assim de sangue, para que essas veias fechem novamente e ele consiga ter uma nova ereção. Coisas que são bem mais difíceis de acontecer num paciente que tem uma idade um pouco maior, tá? Então, justamente por isso, porque não é o problema que existe uma fuga venosa, que o sangue escape de dentro do pênis. Na grande parte dos casos, é uma chegada insuficiente de sangue no pênis que faz com que essas veias não fechem adequadamente ou que não consigam ser ocluídas na boa parte do tempo, fazendo com que a sua ereção não dure o tempo que você deseja, que se perca no momento da relação sexual ou até mesmo que o seu pênis não fique completamente rígido na hora da relação sexual. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.